É um prazer muito grande estar nessa casa, linda, querida, eu senti muita energia, estou sentindo maravilhosa. Não conhecia aqui. Oi, meu amor, querida. Não conhecia aqui, estou muito feliz por esse chamado aqui maravilhoso dessa noite. E o nosso tema, sexualidade e espiritualidade. Esse tema, na verdade, chegou para mim através da própria espiritualidade, porque eu falava que eu andava para cá, andava para lá e ficavam as energias espirituais atrás de mim. Faça um estudo sobre esse tema. Faça, porque é um tema muito importante. Eu relutava para lá, mas os amigos espirituais um dia botaram sentadinha. E aí eu falo que foi uma psicografia, foram umas 10 páginas mais ou menos, e era muito conteúdo, e quando eu acabei eu cheguei a chorar, eu achei tão emocionante, porque eu fiquei muito emocionada mesmo, porque era assim, uma coisa linda, o que eles estavam mostrando, e depois eu até cheguei a fechar os olhos, assim, eu realmente percebia muitos amigos espirituais, e eles falavam, fale sobre esse tema, que está sendo pouco falado, mas vocês são energia, vocês são energias sexuais, e muitos nem imaginam tudo que está acontecendo no mundo com relação à energia, Então, fale sobre esse tema. E aí eu fui lá montar. Na verdade, o que eu trouxe aqui hoje, porque de uma palestra virou um seminário de 3 horas, porque é um tema muito abrangente, Então eu ia nas casas, eu falava em uma hora, e quando eu terminava, não, a gente quer ouvir mais aí, mais detalhado, E aí virou um seminário. Então aqui algumas partes eu vou passar, e algumas eu vou passar um pouquinho mais rápido, e outras eu vou atentar mais, para que a gente foque no que está assim, mais necessário no momento. Então vamos lá. Eu apertei errado? A sede espiritual do sexo está no espírito. Não se acha nos órgãos ou no corpo grosseiro, mas na alma, na sua sublime organização. E trazemos tendências e energias gravadas no nosso corpo fluídico e perispiritual, de acordo com as nossas vidas e vidas. Todo o nosso corpo ele é trabalhado e constituído de pontos e energias e hormônios que funcionam para as nossas funções sexuais. Se a gente pegar lá, tem até um livro, que é esse livro aqui, Reflexologia Sexual. Sabe o livro? A gente não tem pessoas que estudam a reflexologia podal, onde vê que o nosso pé tem vários pontinhos, que tem tudo do nosso corpo ali. O nosso pezinho tem tudo, Às vezes a pessoa vai dar uma massagem no pé, você está com uma dor, vai lá no Google e olha aquele pontinho, que às vezes é o seu estômago, às vezes é o seu intestino, e é no pontinho certinho, às vezes você está com o intestino preso, é lá no pontinho, certinho. E aí, esse livro ele mostra, olha, todo o nosso corpo, Às vezes todo o nosso corpo tem tantos pontinhos, da nossa cabeça até o nosso pé. Pontinhos que são pontinhos também prazerosos, Você vê que cada ser humano é uma constituição, e o ato sexual em si, quando ele é feito com amor, com afetividade, com bons sentimentos, com a pessoa se valorizando, ele na verdade traz um grande benefício para a nossa mente, para a nossa energia, porque é uma troca, um vórtice de energia muito grande, uma troca incrível de energia. Tanto é que quando as pessoas, às vezes têm muitos parceiros e tem aquela vida desregrada, muito desregrada, a gente chega a perceber que as pessoas se destroem, às vezes adoecem, por conta do campo de energia que fica ali em desequilíbrio, porque todo ponto, todo o corpo é todo estruturado, é uma coisa assim impressionante. Aqui ele fala com muito detalhe, ele estuda, o livro é incrível, ele estuda assim todo o corpo, ovário, toda a nossa mente, tudo ali trabalhadinho, tá? Então, e o cérebro, que é considerado o principal órgão sexual, coordenando o desejo, a excitação, o orgasmo, por meio de complexo circuito de áreas corticais e subcorticais, neurotransmissores e hormônios. Aí a gente fala assim, nossa, o principal órgão sexual é o cérebro. A gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas primeiro banalizaram muito a sexualidade.
né? Banalizaram muito a perfeição da sexualidade, a maravilha que é a sexualidade, né? E ao mesmo tempo pensam que a sexualidade em si são os órgãos sexuais e o maior órgão sexual é o cérebro. A gente vai dar uma passada aqui rapidinha. Olha lá, depois eu não vou parar muito aqui, porque lá no seminário eu falo mais um pouco, mas aqui depois a gente pode ir lá no Google, né, e pesquisar, né, todas as áreas cerebrais e tudo que acontece com relação à nossa sexualidade. É coisa maravilhosa. O hipotálamo, né, que está ligado ao desejo, né, passa rápido, o sistema límbico, as memórias, ao prazer, né, o núcleo accumbens, né, pela via de recompensa do nosso cérebro que ativa lá, né, dopamina, né, mostrando prazer, né, e o orgasmo, porque às vezes a gente pensa assim, o orgasmo é só quando uma pessoa tem um ato sexual, né, prazer, libido. As pessoas pensam que é só ligado à questão sexual e não tem nada a ver só com sexualidade, né? A libido, que é, vamos supor assim, é um prazer pela vida também. Tanto é que quando as pessoas elas perdem o prazer de viver, estão com uma energia baixa, às vezes por uma dor emocional, por uma situação grave que está passando, ela perde o desejo. Não, ela não só perde o desejo sexual, que é uma energia muito viva, ela perde o desejo pela vida. Ela não tem vontade de olhar a vida, ela não tem vontade de aprender, ela não tem vontade de viajar, de conhecer, de vir para o grupo, de fazer o bem, de exercitar. Isso é o vórtice de energia da nossa sexualidade, da nossa espiritualidade, né? Então, a libido tem a ver com o desejo pela vida também. Muitas pessoas falam, não, perdi o desejo sexual, não, às vezes perdeu o desejo de viver, né? Então isso tudo hoje tem que ser muito assim, trabalhado, olhado aí dentro de nós, mas o cérebro é que comanda isso tudo. Olha que coisa linda, tudo. Flávia, menopausa, né? Eu trabalho lá no consultório e as pessoas, menopausa, eu tô sofrendo, tô passando isso, tô passando aquilo, e a gente vai ver que a questão não está no corpo exatamente. Seu hormônio está baixo? Está baixo, mas muitas vezes é o seu psiquismo, é o seu cérebro que está ali cheio de registros, né? Às vezes você não teve uma mãe feminina, às vezes você viu mãe e pai brigando, confusos, e isso vai destruir muitas vezes a sua sexualidade lá na frente. A gente vai olhar, vou avançar para a gente olhar, entendeu? Isso aí vai mexer com coisas lá na frente, com o seu eu feminino. Com o seu eu feminino, o homem com o seu eu masculino. Que a gente vê hoje muitos homens imaturos, infantilizados, mulheres imaturas, infantilizadas, que ainda não entraram no seu eu feminino. Que ainda são as pequenas meninas e os pequenos meninos de 7, 8 anos agindo imaturamente. Tá? Porque viveram uma situação na infância desastrosa efetivamente. E viram pais com esses comportamentos também. Conflitos dentro de casa, briga dentro de casa, pai empurrado com a mãe, né? Ignorâncias e por aí vai. Né? E isso tudo a gente não imagina, mas construiu a nossa psique com relação à nossa afetividade. Vou culpar meus pais? Não. Né? Jamais. Porque nós não recebemos os pais errados, nem caímos na família errada. Né? A gente recebe tudo perfeitinho. Meu pai era frio comigo, então aprenda você a ser dócil com você. Minha mãe era seca, era difícil, por isso que hoje eu sou assim. Não venha culpar ninguém, seja adulta. Saia dessa mimada criança infantil que você ainda está aí. A menininha de 7 anos pedindo talinha, gritando. Quero dar, mamãe. Entendeu? E a mãe não te olhando. Se ela não te olhou, pega a sua bala e se dê você. Porque senão você vai atrair o marido que faça isso com você, o homem vai atrair a mulher que te trata igual, e a gente vai continuar repetindo o padrão de raiva e desamor. Porque nós não aprendemos a nos dar. Então pegue você, construa a tua bala, empacote, pegue, curta, chupe sua barriga de felicidade. Quem não te deu, foi problema de quem não deu. Dê você. Faça você por você. Está esperando quem? Ninguém vai ser feliz por você. Ninguém. Pega a rédea. Mas não me deram. Claro que não tiveram. Meus pais não me deram.
vida inteira acusando alguém, olha para trás para os seus ancestrais, olha de onde nós todos viemos. Guerras, conflitos, dificuldades, brigas de terras. Pessoas, eu trabalho com memória inconsciente. Olha, são tantos os casos que a gente fica impressionado. Isso eu trabalho com memória inconsciente. E você vai lá, uma pessoa está passando uma situação afetiva desastrosa, sexual desastrosa, né? Muitas vezes está lá na carta ancestral, vai lá na tataravó. Tem caso da tataravó. E que, um índio que o português foi lá e pegou, botou roupa no índio. Aí a mulher viveu com o português com ódio e fez os filhos tudo com ódio. Aí veio todo mundo o quê? Com problema afetivo. Todo mundo com ódio de todo mundo. Né? Porque as coisas aconteceram para trás. E o DNA, que nós temos registros celulares, está tudo aqui gravado. O desamor continua. Né? O desamor vai vindo para frente. Isso é bíblico. Né? Está lá no Evangelho. Né? As questões que vêm das gerações. Né? Então, nós precisamos ir curando tudo isso. Mas o cérebro, vou voltar aqui rapidinho, o cérebro é o que é responsável por tudo isso. O córtex cerebral, estímulos sensoriais. E por aí vai, isso tudo em teu cérebro, né, gente? Olha lá, o maior órgão. E a gente está achando lá aqueles órgãos, né? Que a sexualidade são os órgãos sexuais. Imagina tudo na nossa mente. Né? Vamos lá, ínsula e córtex cingulado, neocláusulo relacionado ao desejo, tronco cerebral, né, cerebelo, né, ligado aí ao orgasmo, lobo límbico, né, pelo comportamento emocional e sexual e com a nossa memória. E o cérebro reptiliano, que é da nossa sobrevivência e instintos. Tá tudo aqui. É ele, inclusive, esse abençoadinho aqui, né, que a gente tem aqui, que ele é reptiliano, é reptilzinho mesmo. É uma área do cérebro que tudo que você quer mudar em você, ele tende a te puxar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, né, ele nos protege. A gente não tem um cérebro que é feito, ama mudanças. Eu falo que o nosso cérebro, ele é o cérebro do mundo de inspiração e provas. Que é o cérebro onde você tem que se esforçar. E ele aprende com o processo de repetição. Jamais você, hoje eu vou mudar minha atitude aqui, Você tem que criar um plano estratégico. Porque senão você vai fazer uma coisa hoje e amanhã você torna fazer tudo errado de novo. Volta todo aquilo ali no lugar. Porque o cérebro, ele precisa de repetição. Tudo que você está vivendo até agora, você repetiu. Mas eu sou muito resmungona. Não, você resmungou tantas vezes que você virou resmungona. Você se acostumou, você treinou o seu cérebro para falar mal das coisas e dos outros e das pessoas e do governo, da vida e do sistema e de tudo que te acontece. Flávio, eu não consigo ver o lado bom de nada. Sim, você treinou. Você treinou. Flávio, eu não gosto de mim, eu não gosto da vida, eu não gosto do meu corpo. Exatamente, você falou tanto sobre isso. Todo você encontrar com um cachorrinho, você falava com o cachorro, você falava com o teu vizinho, você falava com a pessoa do ônibus, você falava com a pessoa do seu trabalho, você entra na casa espírita, você fala. Você repetiu e o seu cérebro deu ok para isso. Você criou sinapses cerebrais. E você, de tanto repetir, aprendeu, treinou. Então, hoje, qual é a grande proposta do momento? Treinarmos o extraordinário. As mensagens de Jesus, renovadas pela transformação da vossa mente, não há outra maneira. Posso mudar de outra forma? Vou mudar de cidade, vou mudar minha vida. Nunca. Nunca. Vou mudar esse relacionamento aqui insuportável. Vou mudar. Vai atrair outro igualzinho, porque está dentro do seu circuito elétrico. Vai começar bonzinho, depois vai aparecer uma pestezinha de novo. Porque foi você que atraiu esse bebê. Entendeu? Foi seu. Está dentro da sua, do seu, está dentro do seu radar. A gente tem um radar, a gente tem um código de barras. O universo é o nosso código de barras. Ele lê. E aí traz pra gente conforme o nosso pacotinho de amor. Né? E aí o que a gente atraiu, não aceito. Eu não acho que isso aqui era pra mim. Não mesmo? Ok, por que você não atraiu melhor então? Porque você ainda não tem. Seja o que você quer ter. Nunca
nunca você vai estar vibrando baixo e vai atrair algo extraordinário. Nunca! Isso é física, é química, é quântica, é vibracional, é divinal. Se você vibrar baixo, você vibra em traição. Você vai atrair traidores. Claro, mas eu não traio ninguém, mas se trai. Mas se trai. Pode ver, porque se você fica com alguém que faz isso e você continua ali, você se trai. Porque você detesta isso e continua ali, aceitando maldades e crueldades, que muitas vezes são narcisistas, a gente vai ver aqui na frente. Né? Então, a gente atrai tudo no próprio padrão. Se você é uma pessoa crítica, quem você vai atrair? Uma pessoa de comportamento equivocado para você criticar o tempo inteiro. Você é crítico. Então não existe você vibrar baixo e atrair um relacionamento extraordinário. Não existe nunca. A gente vai atrair dentro do nosso padrão. Quer mudar? Busque elevar o seu campo. Isso aí está lá na escala de Hawkins, depois vocês pesquisem, que é uma escala que hoje os cientistas já fazem, lendo, eles medem em hertz a nossa emoção. Todas as emoções medidas em hertz, né? O estresse vibra baixo, o medo, a angústia, está na escala linda. Acima de 200 hertz você começa a ter um campo mais elevado. A gente tem que buscar elevar, mudando a nossa mentalidade, a nossa palavra, os nossos gestos, e ir trabalhando isso diariamente, porque o cérebro aprende com repetição. Fiz hoje, né? Hoje eu não reclamei. Também vou dar uma reclamadinha, não estou me aguentando, meu Deus. Gente, estou passando mal, já estou até com urticária, que eu não aguento ficar sem falar mal de alguém, meu Deus. A gente até inventa um negócio, né? A gente finge que não está reclamando, né? Ou está falando mal de alguém. E a gente vê como a gente está condicionado. Lá dentro do cérebro é o mesmo caminho da droga. Porque você libera uma dopamina barata aí. Entendeu? Você faz o caminho dopaminérgico, né? E depois ele vai lá buscar essa dopamina e você tem que dar, senão você passa até mal. Por isso que quando a gente fica sem fazer a fofoca, que a gente está acostumado, sem fazer a reclamação, né? Sem falar alguma coisinha que vem aqui, que fica coçando, né? Aí, se a gente não faz, né? Aí a gente fica com aquele mal-estar. Mas se você for fazer, não for fazendo, tá? O cérebro também vai começar a diminuir essa necessidade, né? Porque você não retroalimenta. É muito interessante, né? E assim a gente muda o hábito. É fácil? Não. Lógico que não. Não, jamais. Primeira coisa é você reconhecer também que você tem alguma daquelas coisas. Aí já começa por ali, né? Mas se a gente fizer um plano estratégico, a gente percebe que a gente vai diminuindo, né? Diminuindo bastante. E a gente chega lá, né? Então, aqui ainda tem também os hormônios, que é a dopamina, serotonina, ocitocina. Isso aqui é um espetáculo, né? O que a gente mais está precisando liberar, hein? Depois, vamos lá, hein? Falando como hormônios do prazer, tá? É o que a gente mais está precisando no momento planetário. Todo mundo. Alguém que está aqui encarnado nesse planeta não precisa? Ó, difícil. Não sei, acho que ninguém. Entendeu? Porque a gente, durante um dia, a gente libera muito mais cortisol e adrenalina. Muito mais, né? Que a gente libera através desse nervoso, que a gente fica ansiedade, estresse e tudo mais, né? Então a gente precisa respirar, se reprogramar, sabe? Para poder liberar esses hormônios, ó, de prazer, né? Que regula o nosso humor, a serotonina maravilhosa, né? No exercício físico também tá, mas à frente eu vou falar. A ocitocina, que é o hormônio do amor e do vínculo. Quando a gente abraça aqui na casa espírita, ocitocina pura. Oi, meu amor. Ô, lugar bom para liberar a ocitocina. Aí, ó. Só falar a gente fica mole. Já me pegou. Se eu tivesse aqui, ó, fazendo um exame, né? Quando eu fui num evento lá em São Paulo, quando a gente estava meditando, ele fez o eletroencefalograma ao vivo, que eu estudo neurociência, ele fez o eletro ao vivo, para a gente ver o que acontece quando a gente medita, quando a gente ora, quando a gente pensa no bem, quando a gente elogia, quando a gente agradece, a quantidade
de hormônio de prazer extraordinário. Corrente sanguínea, né? O nosso lobo frontal, tudo iluminado, tudo, o nosso batimento cardíaco melhora, tudo. Isso a gente precisa fazer com consciência. Às vezes a pessoa vem para aqui na hora da oração, está nem prestando direito atenção, o pensamento já querendo ir embora, perdendo de gerar saúde, bem-estar na sua psique. A gente não está aqui só à toa, isso aqui é um trabalho espiritual, de saúde, de renovação celular. A gente tem ideia do que acontece aqui nesse momento? Não temos ideia, né? Uma coisa maravilhosa, né? E a nossa doutrina explica, né, como nenhuma outra, não é verdade? Que dá um show também de ciência, filosofia e religião. Isso aqui é ciência, né? E a nossa doutrina dá show disso, né? Então, noradrenalina, né, que aumenta lá a nossa tensão, né, o corpo, a sua resposta sexual, né, endorfina, que produz sensação de prazer, né, gente, isso aqui é maravilhoso, de bem-estar, né, e como eu falei, não é só na atividade sexual feita com amor, que isso aqui é muito liberado, mas no trabalho do bem, no bem que você espalha durante o dia, isso aqui tudo é liberado. Eu falo que são pequenos orgasmos diários, né? Porque a pessoa fala, um orgasmo quando a pessoa viveu uma vida sexual plena. Não, você pode viver essa plenitude também. O ato sexual em si, ter uma parceria boa é maravilhoso, é lógico que é muito saudável, né? Mas a pessoa fala, mas eu vivo sozinho, não importa, desse você prazeres. Né? Porque hoje a gente, às vezes, parece que a gente traz uma culpa inconsciente com essa palavra prazer. Lá de trás no passado. Por quê? Nós viemos das guerras sangrentas, nós viemos de coisas muito castradoras. Né? Se você pegar a história, né, lá atrás, né, as guerras, né, a escravidão, a Inquisição, gente, olha quanta crueldade nós atravessamos para chegarmos até aqui. Foi muita luta, a história foi muita luta. Mas Deus está nos chamando a um novo momento, uma nova aurora. Tem uma música espírita que fala um novo dia, uma nova aurora, depende só de nós, né? Então nós precisamos nos dar essas doses amorosas, porque você passa um dia com tanto pensamento punidor, com tanto pensamento negativo, passa um dia liberando cortisol e adrenalina, sabe? Vai tomar música, vai mudar esse pensamento. E a gente vê que os nossos plexos, tá? Que eu não vou atentar em todos, né? Mas são centros de força, cada um com a sua função, né? E venho depois para os estudos aqui aprender sobre essa coisa linda, que no nosso caso a gente invade esses centros de força aqui de cada um com energia, né? E aqui cada um deles com uma grande função, né? O que eu penso, meu coronário, a minha mente, né? Aqui minha ligação com o divino, com as forças superiores, o que eu penso, o que eu faço, tem que ser transformado. Né? O meu coração, o que está dentro do meu coração? Vivo cheio de veneno no meu coração, cheio de raiva, cheio de ódio das pessoas, penso só coisa pesada, só sei reclamar, só vivo julgando os outros, só sei resmungar, não sei se vocês sabem, mas é cocriar. Resmungar é rezar, porque a oração é como se fosse um clamor. E também quando você reclama, você clama mais daquilo. Se você ficar reclamando, você vai cocriar mais disso para você, porque o seu cérebro, ele não sabe sobre o que você está falando. Ele reproduz isso e aumenta em suas sinapses cerebrais. Eu estou falando do meu vizinho. Ele não sabe disso, vai produzir para você. Daqui a pouco não se expande de passar o que você julgou nos outros. É impressionante. Irreal. Entendeu? Falar, fulano, estou falando de doença. Daqui a pouco está sendo doente. Nem percebeu. Tá vendo? Aí, por quê? Isso tudo é vibração baixa. São tudo campos vibracionais lá embaixo. Né? Então, isso tudo a gente tem que acender na luz. E o nosso centro aqui, chakra básico, que é ligado também à nossa sexualidade. Tudo a gente tem que trabalhar esses vórtices, tudo nosso de energia, gente. A gente tem que trabalhar isso no bem. Quando a gente está na vida, vamos trabalhar. E aqui, lá nesse livro aqui, ó, Sexo e
obsessão, aqui não é o livro, era a capinha do CD, não sei quem lembra quando surgiu isso aqui, né? Por muito tempo, Divaldo, Sexo e Obsessão. Nós fomos em evento na Casa de Espanha, o Divaldo, querido, né? Mas fomos em muitos eventos com esse tema aqui, maravilhoso. Isso aqui era capinha de CD ainda, né? Porque eu não sou em CD, eu gosto em áudio algum, não sei. E aí, quando eu li esse livro, o Divaldo, ele falou uma coisa assim, que o sexo matava mais do que uma guerra, que agora eu não lembro do nome dessa guerra, mas ele falou isso, e quando ele falou, meu Deus, né, sexualidade, sexo, mata mais. E aí, nesse dia que eu estava ali, a espiritualidade falou, sim, são muitas coisas acontecendo, né, que realmente hoje levando as pessoas mesmo à morte, né, muitas vezes a morte, até da alegria também, das energias boas, situações ligadas à sexualidade. E aí eles foram pontuando. E aí eu fui trazendo, né? Que são os abusos. Hoje são muitas situações. A gente está vivendo assim um tempo de. Eu, por exemplo, eu não vejo reportagens, né? É uma escolha minha. Não é por isso. Eu passo muito mal mesmo, eu sonho. Eu não tenho como isso desde pequena. Eu não podia nem ver filme. Um filminho, assim, todo filme. De noite eu sofri com qualquer filme, então eu não posso ver filme de nada, muito bom, só de coisa boa. Os espíritos já vieram me podando desde miudinha, né? Minha filha, a gente vai fazer você passar mal horrores com qualquer coisa do mal. Você vai sofrer, vai penar, e aí você vai escolher o bem a todo custo, não vai ter conversa. E é isso que eles fazem comigo. For no ambiente tiver, adoro tudo, música, se for no ambiente estiver carregado, pronto, eu gelava, quase caí no chão. Depois eu fui me curando mais. Mas, enfim, e aí, TV é a mesma coisa. Se eu ver, eu passo muito mal e de noite eu falo que eu não durmo, eu sonho o tempo inteiro, eu já vou do outro lado, então não dá para ficar vendo mesmo. Mas, né, a gente, né, sabe que muitos noticiários, né, coisas seríssimas ligadas a tudo isso. Foi por isso que eles pediram esse alerta, né, de abusos hoje seríssimos, das agressões, o feminicídio, né, você vê que foi preciso, né, uma lei, né, a Lei Maria da Penha, né, por conta de tantos abusos à mulher. Gente, o momento é gravíssimo, né? Eu fiz o ano passado com os jovens que estudam com meu filho, aí o tema foi feminicídio, que era uma coisa da escola, né, e uma feira, né, que ia passar sobre todos os temas, e assim, a gente ficava espantado de ler, né, os números, sabe, de coisas assim, sabe, de coisas seríssimas, de abuso mesmo, de todos os meios, né, desde abuso de poder, através da palavra, né, a mulher ser xingada, ser humilhada, no meio de rua, muitas vezes, em frente a um filho, né. Então, a gente fica pensando assim, lógico, existe aí um cara, né, lógico, abusivo, doente. Essa pessoa que faz isso tem problemas graves, né? Tem problema. O homem que abusa da mulher de qualquer maneira tem problemas graves, né? Muitas vezes é um narcisista, um patológico mesmo. Mas eu tenho um pouco de narcisismo, então vai se tratar. Porque é muito difícil o narcisista entender que ele é narcisista. Na verdade, o narcisista ele não tem neurônio espelho. Já começa por aí. Claro, o que é isso? Ele não tem o neurônio espelho que faz assim, eu vou chegar aqui e dar um soco nela. Não vou fazer isso. Neurônio espelho, eu não vou fazer isso. Deus me livre fazer isso. Tá doido? Não, eu tenho até vontade, mas eu não vou lhe fazer isso, porque eu me coloco no lugar do outro. O narcisista, o psicopata, eles não têm neurônio espelho. Tá? Ele vai chegar e vai fazer e ele vai achar que ele é extraordinário, que isso é normal. Que o certo é ele, que ele fez. O cara que estava com a roupa curta, porque ela falou alguma coisa, entendeu? Então, nunca é. Se a pessoa viu ele, né, querendo, dando alguma confiança a alguém, alguma coisa, também é ele, porque ele jamais fará isso, né? Jamais. Sendo que às vezes é uma pessoa super traidora. Primeiro que os narcisistas são mentirosos, já mentem desde miudinho. Mentirosinhos, né? Meios, bichinhos que ele acredita nele mesmo, porque o ego dele é inflamadaço. O ego dele, ele é um mestre, tá? Ele é um mestre, assim, super-homem. Imagina, eu tenho muito mais força que super-homem. Eu sou muito melhor, entendeu?
Então o ego da pessoa lá em cima, então ele nem consegue se enxergar. Difícil chegarem às terapias, porque ele também não acha que ele precisa de terapia. Quem precisa de terapia é você. Você que é doida. A pessoa tem que falar sobre isso. Porque tu tá vivendo isso, eu realmente vou para uma terapia, porque eu realmente sou doida. Mas não sou doida, não sou doida de pedra. Entendeu? Então, a pessoa tem a doença, mas a mulher não tem. O cara se sente lá em cima. Toda pessoa que tem superego, tem uma outra palestra que é autoestima, né? Aí eu falo da baixa autoestima, que é uma vida de azar, não vale nada, não sou ninguém, se sente lá embaixo, que aí essas pessoas vão atrair quem? O superego! Porque aí eu vou fazer assim na sua cabeça, ó. Abaixo, aí mesmo que vai pisar. O narcisista, ele bota a mão baixo, assim, aí o olho dele vai assim, igual preso, ó. Ele já olha ao jeito da pessoa que é o espírito do fracasso. E aí ele já pega aquilo. E aí ele vai começar a enlaçar. E aí, meu amor, flores, olha que copinho lindo que eu trouxe pra você. Ele vai envolver a pessoa. Depois que ele perceber que envolveu, já era. Né? Aí ele vai pintar a malagueta. Né? Porque ele não tem neurônio espelho, ele sabe como prender, ele sabe que a pessoa está ali presa naquele sistema, que a pessoa tem baixa autoestima, que a pessoa vai ali, que ele vai fazer, vai aprontar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a pessoa volta, aí ele vai ligar na cara da pessoa, a pessoa, aí ele vai chora, aí depois ele faz a cena, chora o quê? Eu fiz isso, não sei o que está acontecendo. Ah, não sabe? Lógico que sabe, premeditado. Né? Lógico que sabe de não, eu não fiz porque não. Aí a pessoa viu que a pessoa olhou um arquivo de alguém em outro lugar. Aí a pessoa pesquisa mulheres que têm baixa autoestima. A pessoa tem baixa autoestima. Então ele precisa de olhar outras mulheres, ele precisa de validação de outras mulheres, ele precisa de elogios externos. Todo mundo que precisa de elogio externo, procura um terapeuta, tá? Procura porque tá com problema. Você tem que aprender a se dar. Você. Eu vou pra internet e boto uma foto. Sabe? Pra pessoa me elogiar. Aí, meu Deus, oi, gata. Olha o psicopata. O psicopata já sabe. Pelo jeito que vai responder. E essa pessoa, com esse caco de autoestima, vai atrair logo um urubu de autoespécie. Óbvio, energia lá embaixo, lembrem disso, vai lá na escala de Harvard, energia lá embaixo, eu vou atrair o Lorde inglês. Lógico que não. O cara já sabe, né? Aí esse problema que um dia, esses dias eu falo, mesmo que eles sabem o que eu falo, eles me procuram quando eles sabem o que eu falo. Então uma amiga minha fala, Flávia, ele só atrai homem assim, não, você não só atrai homem estragado, é porque você é estragada. Você me desculpa, cara. Você não atrai homem estragado. Você é estragada. Cara, você não se valida. Você vai procurando homem em aplicativinho. Cara, você fica pegando foto pornô de homem. Homem que chega ali e tá te mostrando uma foto dele, sem roupa, pra te convencer a ficar com ele. Cara, é um fracasso. Primeiro que pode ser até ruim sexualmente. Essa foto aí nem deve ser dele. Ele pegou e ampliou aí na internet. Entendeu? Essa foto aí nem deve ser. Cara, outra coisa, ele já mostrou com umas 150 pessoas. E você se achando linda. Por causa disso, olha o seu nível. Olha o seu patamar. Olha o seu patamar. Você vai atrair homem bom? Nunca. Baixos combina com baixos. Flávia, mas o meu marido é difícil, aí você senhora, você baixa também. Aí ele tem alguma coisa baixa na parada. Eleva. Porque o sistema, você não precisa fazer nada, o sistema expulsa. E vem o que te pertence. Não faz nada. A vida é campo quântico, vibracional. Não tem conversa. Flávia, é lei. Silêncio. Isso é lei. Semelhante atrai? Acabou. Silêncio, isso é lei.
Entendeu? Então a gente precisa curar a gente. Ah, a pessoa está vendo mudar, a pessoa tem que. Ah, aí a pessoa está acusando o cara, porque o cara é isso, cara. Não, você também é doente. E eu falei para essa minha amiga, quando você parar de ficar olhando o aplicativo, fazer outra coisa, olha o perigo. Tá? Porque daqui a pouco você. Ela estava perguntando o que eu achava de encontrar com a pessoa não sei onde. O quê? Eu acho isso caos. Você me desculpe. Ninguém precisa mover nada. A vida é energia. Só eleva a sua energia. E tudo vem a você. Tudo vem a você. Você não precisa fazer esforço. A vida não é esforço. Em lugar nenhum. Nem com dinheiro, nem com trabalho, nem com relacionamento, nada. A vida é uma frequência fantástica. Eleva a tua frequência. E tudo vem até você sem esforço. Ah, para ganhar dinheiro eu tenho que me esforçar. Coitado de você. Vai perder sua saúde. Você tem que se estruturar. Pensar como próspero. Viver a energia da abundância. Pensar que é merecedor. É muito mais sutil do que escândalo. A gente precisa se reprogramar. Porque nós estamos entrando numa nova era e nenhum relacionamento pesado vai se aguentar. Nenhuma pessoa que trabalha de se matar vai aguentar, o corpo vai se destruir. Você tem que mudar o seu campo vibracional. Como que você vai sair de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração pelo sangue bom desesperado? Mundo de regeneração é lugar desesperado? Da nuvem dos desesperados, que Joana de onde fala no seu livro, se eu não me engano é amor, o motivo do amor. O mundo, vou perguntar de novo, o mundo de regeneração é lugar para desesperados? Vamos responder, gente. É? Não. É para a galera de alta frequência. Mas como eu faço isso? Mudando. E saindo de toda a porta do mal. Porque tudo isso é porta do mal. Tudo isso é a sede do mal. Tá? E aí a gente vai ver aqui, né? Traumas ligados à sexualidade. Traumas. Né? Que a gente mais ouve traumas dos mais sérios. Né? Muitas vezes por abusos, violência. Né? Violência. Quantas pessoas viveram violência? Viram pais vivendo violência. E replicam a violência. Porque o narcisista, voltando lá, obviamente não recebeu afeto dos pais, a maioria. Já traz um processo de vidas passadas, porque ele não faz no cérebro dele, além de não ter o neurônio espelho, ele não faz uma via dopamínica no cérebro. Ele, toda patologia grave, sexual e de distúrbio, tipo esquizofrênico, porque os abusos ainda podem levar mais tarde a desenvolver problema neurológico grave mesmo. Quiçá de loucura. Entendeu? Então, os abusos sexuais, porque a trama é tão grande, porque você já abusou lá atrás. E muitas vezes você traz um pai, uma mãe ali, com toda essa frieza, já alimentando o problema. A patologia é muito interessante, é extraordinário. Às vezes até cansativo da gente pensar, porque todos nós já passamos alguma coisa. Meu Deus, Jesus! Senhor, minha banda, né? E cada um vai pensando em si. Meu Deus, olha o que eu recebi. Jesus, olha os negocinhos que vai dar conta, com o universo, com Deus, com a vida, com os amigos espirituais de Jesus e comigo, né? E com a população, né? Então, nós temos que ir curando tudo isso. Porque muitas vezes a violência, você viu a violência, por exemplo, uma pessoa que viveu violência, pai que dava na cara da mãe, pai que xingava a mãe, gente, pensa nisso. Eu não vou nem perguntar quem viveu isso jamais, mas pense em quem viveu o dano emocional de uma coisa dessa. Quantas pessoas, por exemplo, que lá dentro o pai chegava alcoolizado, batia na mãe. Preste atenção no que é uma criança ver isso. Deve ser um desespero. Eu nem imagino que eu tive pais. Meu pai era um lorde, realmente ele era um lorde, um amor, um homem que não falava nem alto, falava pouquinho alto. Pouquinho era na nossa casa espírita, mas era um amor de pessoa que eu nunca vi nada disso, eu não tenho nem parâmetro, mas eu ouço isso direto, atendendo as pessoas choram de soluçado, 40, 50, 60 anos ainda ao contar, porque é terrível. E muitos atraem maridos dessa forma, que vai lá e fica
te diminuindo na frente dos outros, te chamando, falando com você de qualquer jeito. Não aceite. Não aceite. Eu falo em toda palestra que eu dou. Não normalize o mal. Mas é porque ele é assim mesmo. Não, ele é um mal educado. Vai se tratar. É um mal educado, é um sem educação. Recebeu isso do pai e da mãe. Vai buscar ajuda, ainda é tempo para você sair da reencarnação top de linha. Porque você veio para aqui para isso. Eu vim aqui, então cheguei, sou um ignorante, eu sou um injustiçado da terra. E aí eu saio daqui pior que eu entrei, foi para isso que eu reencarnei? Qual é o objetivo da reencarnação? Que eu me enxergue, que eu olhe, vai lá, com meio mais prática, eficácia, tem onde vencer todo o mal e conseguir lá chegar no bem. Que foi a resposta? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece a ti mesmo. Busque se autoconhecer. A hora é essa. Mas eu já tenho uma idade. Problema. Você não sabe se você vai ver 100, 200. Se vira. Vai, minha filha. Vai para lugar de trabalho no mundo espiritual. Ou então vai achar aqui na reunião mediana. Eu tive oportunidade. Mas eu não fiz nada. Se vira. Os espíritos de luz já falei isso, se vira. A pessoa que os espíritos de luz tem pena da gente? Nenhuma. Lembra de Divaldo lá? Joana, o que foi, Divaldo? Porque eu não estou muito bem, estou quase morto. E vocês estão falando com alguém que está 100% morto e está trabalhando. Lembra de Divaldo? E ele falou que ele foi para a reunião. E saiu de lá totalmente refeito, porque ele via pontes de luz jorrando sobre ele e saiu completamente restabelecido. Nós temos que sair da vítima, do coitado, dos pobrecinhos. Tem que parar com isso, tem que limpar isso do campo da gente. E não se sentir vítima de nada. Nós tivemos os pais perfeitos, a situação perfeita, a coisa é com a gente. Não teve nada errado, nada. Tudo perfeito para te impulsionar a buscar o teu progresso. O pai seco, a mãe difícil, a ignorância, o problema da casa, tudo foi perfeito como você pediu para você buscar a tua evolução, porque ele queria te incomodar, te fazer sofrer e evoluir. Entendeu? Você ia buscar se virar. Chegar até aqui na casa. Eu gosto muito de chegar por alguma dor. Não é verdade ou não? Chegar aqui porque estava tudo bem. Todo mundo estava extraordinário, vida fantástica, e eu vou lá na casa. Eu fui assim, porque minha família já nasceu toda assim. Eu adorava. Eu pequenininha, falava, mãe, eu queria ir em qualquer lugar. Lembra quando chegava às festas, eu queria passear? Eu queria ir para qualquer porta aberta de religião que tivesse. Tinha quando a igreja batista, era a igreja batista. Tinha, não. E quando eu conheci, aí fui para a Janete Guimarães, e pequenininha, 11 anos. Quando ela começou a falar, ela falou para a reencarnação, eu chorei a palestra inteira. Quando eu acabei, porque na época eu era católica, assim, fazia até questão assim, procissãozinha com o pai. Quando eu saí com 11 anos, eu falei, meu pai, nunca mais eu volto na igreja. É nessa palavra aqui, ó, que essa moça falou. E eu chorando. É nessa palavra que eu acredito. Ele falou, que palavra? Eu falei, reencarnação. Eu não volto nunca mais. É para isso que eu vim. Eu vim para isso. Ei, mãe, então vou comprar um livrinho para você. Comprou um grilo e perneta. A vida falou 1 e a vida falou 2. E eu nunca mais saí. E minha catequizadora ia lá me assistir na casa espírita. E depois eu visitava o padre, a freira, que cuidava dele e que dizia que via a mãe pedindo para cuidar do padre. Disse que na outra encarnação ela ia voltar espírita. Nessa, ela era freira e ia dar muita confusão. Mas que ela acreditava verdadeiramente em tudo. Entendeu? Então a vida é sobre isso. Então a gente tem que evoluir. Bora! Né? E aí, surtos, né? Aí bloqueios, medo, insegurança, vergonha do corpo. Isso tudo é bloqueio. Eu tenho medo do meu vergonha do meu corpo. Eu não quero me relacionar também. Sabe? Todas essas coisas a pessoa tem que ver. O que tem normalidade, o que não é um trauma ali de alguma coisa do passado, um registro de algum abuso, de alguma situação. Não fique guardando isso. Vai buscar se tratar para você ser feliz. Entendeu? Vai buscar limpar isso para poder ser feliz. Surtos, medos,
né? Então é muita coisa. Ciúmes, né? Os ciúmes patológicos, que a pessoa às vezes sente um mal-estar por conta do outro, tudo bem. Mas você sentir um ciúme em cima do outro, para querer esgoelar a pessoa, para poder... Aí você já tem problema. Porque o ciúme, ele vem gerado da insegurança. Eu me sinto inseguro, entendeu? E às vezes tem pessoas que passam essa energia, né? Por mais que a pessoa às vezes não faça uma coisa, você tem registro no passado com aquela pessoa. De abusos sexuais mesmo, né? Às vezes a pessoa pode estar vindo de algum cenário para trás, os dois, de abusos, né? E aí, por mais que a pessoa hoje esteja ali tranquilinha com você, ela te gera um mal-estar terrível, e você gera ela, né? Às vezes os desencontros lá atrás, muita oração, muita desobsessão, muito culto no lar, muita reza forte, né? Porque as energias espirituais ficam ali em cima, né? Ficam ali em cima, querendo causar na gente desconforto o tempo todo, né? Os espíritos ficam ali, né? E aí, ansiedade, depressão, a gente imagina que tanta ansiedade no mundo pode ser sexual e muita depressão, porque é um vórtice de energia, não é? Então, imagina uma pessoa que tem energia, desejo de energia sexual parada. Só que a mente está ali, ó, criando. A mente é um gerador, né? O maior hormônio sexual está onde? No cérebro, né? Então, a pessoa está ali, ela não faz um trabalho também, não move essa energia em alguma coisa boa. Você imagina o que essa energia não vem destruindo? Porque se a pessoa não tem a prática do ato sexual em si, ou às vezes pratica o ato sexual, mas não é feliz com a pessoa, não tem felicidade às vezes naquela relação. Quantos milhões de pessoas vivem isso neste momento? Vivem, mas não são felizes. Não são felizes. É muito difícil a gente ser verdadeiro com a gente, né, gente? É muito difícil, né? Mas a gente pode olhar assim que muitas e muitas pessoas vivem, mas não têm aquela felicidade com aquela outra pessoa. Parece que ainda é aquele casamento antigo que foi arrumado, né? Fulano, você vai ter que casar forçado com fulano. Só que agora foi a vida que te emaranhou, né? Te colocou ali, mas você não tem uma plenitude. E ainda tem mais, porque é muito vasto isso aqui, mas tem muita coisa disso aqui, né? Porque às vezes a pessoa é de um jeito, às vezes você é uma pessoa mais afetiva, mas o outro não é afetivo. Às vezes você gosta de uma coisa, o outro não gosta. Você tem um ritmo sexual, o outro tem outro ritmo sexual, que não tem nada a ver. Então é um desencontro, né? É maravilhoso quando as pessoas conseguem realmente se encontrar de alma, né? É lindo, né? Aí é maravilhoso quando você tem uma afinidade de alma e consegue fazer essa junção perfeita, né? Da sexualidade, da amizade como casal, né? Isso sustenta a vida também, porque chega um período da vida que o que fica é esse amor. Por exemplo, meu tio, minha tia, eles têm 80 e poucos anos, né, de casado. Quantos anos ela falou? Ela falou 70 e poucos anos de casado. Gente, a minha prima falou, Flávia, mamãe ainda tem ciúme de papai. Papai quer ser mamãe pra papai. Ela já ficou internada lá com não sei o quê. Ficava fazendo chamada de vídeo pra ele até aprender. Chamasse fazer chamada de vídeo, ela aprendeu. Eu me acabei de rir, gente, que coisa linda. E os filhos são tudo unidos. E todos assim, casados 30 e poucos anos, aquela coisa. Gente, é um negócio ali incrível demais. A nossa família tem muito isso. Pessoas assim, 30 e poucos anos de casado. Às vezes a ponto de quando um vai, o outro não aguenta ficar sem o outro. Acredita nisso? Muitos tios meus. Muitos tios. Olha, eu chorava às vezes com meus tios. Né? Que ligação, né? Espiritual. Às vezes uma tia vinha antes e ficava, meu tio, tadinha, lá onde eu estava, eu não vou suportar. Ai, ela tá doendo, tá muito doído, eu não aguento. Olha, eu ficava, meu Deus, que coisa, não. Eu não via como assim uma obsessão em si, mas era assim uma coisa muito profunda, né, da alma, né? Porque sempre juntinhos, muito incrível. Almas assim ligadas. E aí, depressão, então ansiedade, muitas vezes pode ser isso, essa sexualidade também mal conduzida, né? Ou desnutrida, né? Ou desnutrida, ou você não direcionar, porque é como se fosse uma fonte de energia, né? Então fazer o bem é muito bom para isso, fazer exercício físico, sabe? Ler, fazer coisas boas, ir um bom teatro, fazer uma aula de dança, soltar energia,
uma forma, para quem tem muita gente que já tem uma energia sexual mais calma. Tá ali disperso. Mas quem tem essa energia, né, forte, então tem que bota você na luz aí, no bem. E vamos pra cima, né? Porque senão vira o que lá? Depressão. Muita gente com depressão e é sexual e a pessoa nem imagina. Nem imagina. Eu vai entrando num processo de tristeza, vai se sentindo rejeitado, abandonado, não se sente bem, tá ali, mas não tem aquele amor com o outro mesmo, fica meio que mentindo para ser. Então, essas coisas ele tem que debulhar em terapia, gente, né? Ou num atendimento mais específico, porque a pessoa, ela realmente consegue limpar esse campo, né? Para poder achar realmente um sentido para viver. Né? Mas a gente tem que se autoconhecer, conhecer as nossas forças, as nossas potências, né? Aquilo que nos agrada, o que não nos agrada, o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, né? A gente tem hora que tem que olhar para a gente, como que eu estou agora? Como que eu estou me sentindo? Quem eu sou nesse momento? Eu me sinto bem? Olha como é profundo, né? Eu me sinto feliz nesse momento? Não estou falando sobre nada de nada externo. Estou falando do tempo. Você faz aquele mergulho de silêncio, bota uma musiquinha, toma uma respiração e fala o que para mim está bom na minha vida, o que não está. O que eu preciso mudar. De perdão. Eu estou numa situação muito difícil. Eu tenho que ir lá em casa ver o que está acontecendo lá, e de inundação, e o meu carro ali eu não posso sair. Quem é dono do carro? Sim. Tá bom, querido. Vai com Deus, tá? Aí então a gente precisa. Eu fiquei até feliz para me levar um depoimento. Eu adorei a terapeuta aí, já olhou, já ganhou, meu Deus, que eu posso cantar agora esse momento. Vamos olhar pro terapeuta, é o bicho, né? A gente já. Aí quando a inundação, já tem que inundar por dentro. A terapia, a expectativa já com o paciente. Né? Mas então é sobre isso, é sobre a gente. E aí quando a gente vê aquilo que não está legal, o que está bom, eu falo o que eu posso melhorar. E o que estiver ruim, o que eu não estou fazendo para melhorar isso? O que se eu fizesse mudaria completamente? O que eu não consigo ainda mover em mim? Se eu estou nessa situação que eu não gosto, por que eu estou aqui? O que me prende aqui? Aonde eu estou acorrentada? Isso diz respeito a quem? Está ligado aos meus pais? Está ligado a alguma informação que eu recebi? O que está me prendendo nesse cenário? O que me impede de agir para sair dessa situação? Sabe? E a gente precisa ir elaborando e montando estratégias para a gente curar essas feridas profundas do nosso espírito, que nos impedem de ser muito felizes, de ficar bem com a gente mesmo. E aí, né, as traições, o suicídio, as traições muitas vezes de maldições hereditárias. Lá de trás, um fulano fazia, o outro fazia, a pessoa repete. Repete às vezes sem sentido. Né? Às vezes só para destruir o outro e ficar se destruindo num ciclo abissal que vai te levar para o fundo de um poço mesmo da treva. Né? E você vai ficar ali, entendeu? Paralisado na vida, fazendo as pessoas sofrendo, você sofrendo imaturamente, e vai viver ali nesse ciclo vicioso doentio, cheio de espíritos malignos se alimentando da sua psique, você vendo sites pornográficos, né? Às vezes a esposa está sentada aqui, ou o marido, e a pessoa está aqui, sabe, se achando com conversinhas totalmente infantis, alimentando demônios espirituais. Porque essas pessoas que muitas vezes sabem que uma pessoa é casada e fica ali retroalimentando conversa, olha o nível dessa pessoa. Tem baixa autoestima, é infantilizado, não tem amor próprio. Quer dizer, você muitas vezes vai sair de uma relação abençoada, duradoura, de bênçãos, e você vai para uma coisa infantil que vai te levar por buraco, porque essa pessoa que faz isso tem vibração alta ou baixa? Baixa. Hã? Baixa. Lógico.
boba, bobinha, nem vai ver palhacinha, bobinha. Os espíritos já estão contando tudo para a pessoa do mar. Porque o mesmo espírito que trama para você, às vezes já foi lá onde você está e falou, ó, tá lá vendo coisa, hein? Tá lá. Mas não mexe agora não. Na hora certa eu vou te entregar. Tá bom? E aí a pessoa vai comer o próprio veneno. Você também vai sofrer, porque não é fácil. Mas a pessoa vai comer um veneno impossível. Porque quem faz tem que ser responsável pelo que faz. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa que está ali retroalimentando, né, é uma pessoa de energia super baixa, entendeu? E não quer o seu sucesso. Porque se quiser, essa pessoa já está no outro patamar. Muita pessoa nem sabe ter sucesso. Né? Porque se você está ali retroalimentando um tipo de coisa desse, você é completamente imaturo. Sua vida está lá embaixo no campo quântico. Você não... Pega o que eu vou te falar aqui para vocês. Meu Deus, a hora já foi. Nunca você vai ter felicidade baseada em infelicidade. Alguém. Nunca. Não se muda. A felicidade vibra mais de 300 Hz no campo quântico. Né? Isso aí mostrado pelos físicos quânticos hoje. Medido em Hertz. Né? A traição, a maldade, a malícia, a falsidade vibra lá embaixo. Então elas não se encontram. A traição está aqui, a maldade está aqui, a felicidade está aqui. Isso se encontra? Jamais. Jamais. É químico, é físico. Tá? Então, né, a gente tem que pensar sempre em outra coisa. Olhar que aquilo ali é uma patologia sua, você tem que reconhecer. Aí está o autoconhecimento. Gente, eu tenho essa patologia, eu tenho desejo. Eu tenho vontade de ficar ali olhando sites pornográficos, tenho vontade de ficar ali fazendo isso, fazendo aquilo. Mas aí vem Paulo de Tarso, diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me convém. O que eu faço com aquele desejo? Todo mundo que tem desejo. Não adianta não. Eu não tenho. Eu sou Madre Teresa. Madre Teresa. Não sou nada diferente de Madre Teresa. Né? Então, todo mundo tem desejo, todo mundo tem vontade, não tem problema para resolver. Então, aquilo vai vir sobre você, principalmente quando você é tendencioso. Mas aí você lembra disso. Você fala, bom, vou virar a página. Né? Que é a melhor coisa que eu faço. E você vai fazendo escolhas boas. Você vai parar de ser assediado pelo mal? Talvez não, também vai passar a encarnação toda sendo assediado, porque você tem a tendência. Né? Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada sacrifício onde você não cedeu aquele mal, vai valer a pena. A espiritualidade fala, estou gostando de ver. E vou falar uma coisa para você. Muitas vezes os espíritos vão vir, vão jogar aquela pessoa ali no seu celular para falar uma coisa maldosa com você, escando o teu veneno. E aí você vai falar assim, oi amigos espirituais, tudo bem? Oi espíritos da terra, estou vendo que vocês. Tá, amor? Beijo, essa foi o meu passado, tá? Hoje foi outra, amor. Beijo, fica com Deus, tchau. Já sei que são vocês que estão aqui, tá? Oi, meus amigos. Já sei que são vocês, tá? Que me mandaram essa coisinha, meia-noite, 1h da manhã, pra pessoa se achar. E o ego, quem tem o ego, mas... Ó. Jogada de cabelo, meu Deus! Gente! Tô jogada fora. Aí a pessoa, meu Deus, a carência, a criancice. Olha a criancice. Não é que a pessoa não vá se sentir feliz com o elogio, gente. Não é sobre isso, estamos sobre doença, tá? Porque o esposo tem que elogiar a esposa, assim, faz muito bem, né? Tudo isso é muito bom. Estou falando sobre doenças. Aqui é patologia, tá? Estou falando sobre a pessoa que precisa de estímulo externo para que ela se sinta bem. Aí é problema. Eu preciso que alguém me estimule por fora para eu ficar bem. Eu tenho essa dependência. Eu vou daqui a pouco cair numa depressão. Entendeu? Não tem que ter dependência de nada. Entendeu? Então é isso aí. E aí, né, as repetições de padrão eu vou passar, tá, gente? Isso aqui não tem como, é muita coisa. Né? Já falei de pornografia, aí pedofilia, sexo mal usado, loucura, obsessão, né? Pensamentos doentios e perturbadores, tudo isso começa no pensamento. Conversas mentais doentias, olhares, né, pesados, homofobia, né, que muitas vezes a gente não aceitar a opção sexual do outro, né, condutas extravagantes. Gente, é muita coisa. Mentiras e invenções que a gente já falou, tá lá no Narciso, agressividades, perseguições, desencontro, né, sexual entre casais e afetivos, falei um pouquinho, vazios existenciais. Olha quanta coisa ligada à sexualidade, gente. E a gente não vai entender o que o Divaldo falou, né? E aqui, ó, tá vendo? Sabe quem é essa aqui? É a pessoa da meia-noite. Oi, querido. É esse aqui, ó, tá? Você lembra, tá bom? Chegou um amiguinho, tá? Você lá, meu Deus, minha cabeça
Ó, você já sabe, né? Se você abrir, já viu pra onde você vai, né? Depois não sofre e depois vai ficar assim, ó. Porque aí a pessoa te acorrenta e fica andando com você assim, ó. Porque você fica assim, caraca, será que a mulher viu? Será que a mulher... A mentira traz paz? Ou desassossego? E pra baixo. A traição traz paz ou traz tranquilidade? Tudo aquilo ali que eu mostrei, paz ou tranquilidade? E vale mais alguma coisa do que a paz? Dinheiro é maravilhoso, bom relação, tudo maravilhoso, eu amo, tudo. Porém, cara, o estado de paz é algo indefinível para mim, sabe? É aquela paz que já dizia, a paz que excede todo entendimento. É isso. É você botar a sua cabeça e pensar assim, caraca, eu sou tentado, eu estou intigido, eu sou atacado, eu sou o bicho da goiaba, mas hoje eu venci mais um dia e eu durmo em paz, eu escolho dormir em paz. Entendeu? E sair de todo esse mal. E o mais maravilhoso é quando consegue você receber algum assédio desse e você olhar e aquilo não te dizer mais nada. E você nem responder, que você fala, nossa, que bobagem. Tchau. Isso hoje não me diz nada. Oi, linda, oi isso, oi aquilo. Eu sei me elogiar, meu bem. Não estou falando que você vai escrever, não. Estou falando para você, falar para você. Eu não preciso de erro, não, porque se você, o patológico, se você botar em seu ser me elogiar, ele vai querer te escar. Ai, mas eu estou te elogiando mais, porque você isso, você aquilo. Demônio não tem conversa, né, filha? Plantão, já viu com o plantão, os bichos vêm lá. Então, você fala para você, eu não preciso de elogio externo. Graças a Deus você me elogiar. Gratidão. Eu aprendi a me dar isso nessa encarnação. Se você falar alguma coisa pra mim, ok, é muito bom a gente receber coisas boas. Mas se ninguém falar nada, eu sei me dar. Gratidão, já aprendi. Entendeu? E aí você sai dessas malícias, dessas criancices, né? E dessas energias espirituais. Aqui, tá? Lá no seminário, a escada de Hawkins, então, depois vocês olhem lá, tá? Uma vibração lá pra cima, ó, tá? E aqui, gente, não vai dar tempo, mas tudo usar a nossa vida para melhor, se dê amor, tudo não é isso, mas nem tudo me convém, eleve sua frequência, né? Fazer terapias, limpar o passado, limpar o perispírito, né? E usar bem a sua sexualidade como energia, técnicas neurais para se limpar, né? Cuidado com os aplicativos, com as carências infantis, né? Com os desvios sexuais. Se não é feliz, busque ajuda terapêutica. Cuidado com as pessoas que te diminuem, que te desprezam, que te rejeitam. Cuidado, elas estão falando delas, não estão falando de você. Né? Elas, sempre que a gente está incomodado, estão falando da gente. Né? Trabalhe seu merecimento, sua autoestima, que isso tudo vai melhorar. Consuma bons livros, se cure, se educa, faça atividade física, respeito, afeto, educação, amorosidade. Meu Deus, vou ter que passar, tá, gente? É muita, né? Fica no seminário, né? 3 horas, não tem como, né? E aí, ó, tudo isso tá trabalhando a energia sexual. Ali o casalzinho dando comidinha, fazendo bem a alguém, grupos, exercício. E aí a gente fecha com esse que é o amor dos amores. Que na verdade tudo que a gente está passando, tudo, essas relações que nos chegam, as situações, todo esse trajeto é para esse amor puro aqui, que é o que Joana de Alves falou, que o ser humano existe para amar, amar-se e ser amado. O amor é a vibração de Deus. A gente está caminhando, por que a gente atrai tanta confusão? Porque a gente não sabe amar. O dia que a gente aprender a amar, isso vai se esgotar. Primeiro que eu não vou mais querer atrair o outro para que ele me faça feliz, porque eu vou estar tão feliz e vou estar tão bem que o outro vai servir para mim, para vir somar na minha vida. E eu nem vou atrair mais gente problemática, porque vida é energia. Então todo esse trajeto é para esse amor aqui que é puro mesmo. Esse é o amor profundo. Por isso que a gente passa esses altos e baixos, essas dores da alma, esses vazios da existência, essa coisa toda, porque a gente está desconectado do amor. Quando esse amor a gente vai exercitando, né, muitas vezes no silêncio, pega todo dia em casa, 10 minutinhos, bota uma música lá na internet, músicas para meditar, e respira, e vai fazendo afirmações ampliando, sabe? Eu sou o amor divino,
Eu mereço a minha cura. Eu estou curada, eu sou saúde, eu sou luz, eu sou alegria, eu sou perdão. E respira e fica no silêncio, sentindo como a física quântica fala o vácuo quântico, que é o eu divino. E aí a gente vai começar a ter uma sintonia com Deus de uma tal forma. Eu falei que, gente, parece que ouviu tudo aqui. Meu Deus. A gente vai ter uma sintonia de tal forma que a gente vai sentir muita coisa indo embora. E o nosso coração esvaziando, ficando mais calmo e vindo bons sentimentos tomar conta da nossa alma. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa usar essa energia linda, linda de verdade, para a gente fazer muita coisa boa nessa terra, por nós mesmos, pelos outros, pela vida e por tudo, por todos. Deus abençoe. Deus abençoe.